Vitória da esquerda na Dinamarca. A atual primeira-ministra Mette Frederiksen vence eleições legislativas. Jair Bolsonaro quebra silêncio após derrota eleitoral. O ainda presidente do Brasil diz que vai cumprir a Constituição e pede manifestações pacíficas. Na Ucrânia, a Rússia fez novos ataques mortíferos em Mykolaiv. Forças ucranianas estão preocupadas com a continuidade do sistema Starlink de Elon Musk. Benjamin Netanyahu prepara regresso à chefia do governo de Israel. Likud e aliados terão conseguido nas eleições uma maioria para governar. No final, acabou por vencer a atual primeira-ministra e líder dos sociais-democratas, Mette Frederiksen. Ganhou as eleições legislativas na Dinamarca. Após a contagem dos últimos votos, a coligação de 5 partidos de esquerda obteve 87 assentos de um total de 179 no Parlamento dinamarquês, contando ainda mais 2 assentos da Groenlândia e um das Ilhas Faroé, fazendo uma maioria de 90 lugares. Declarou-se feliz e orgulhosa pelas melhores eleições em mais de 20 anos. O seu principal adversário, o antigo primeiro-ministro conservador Lars Rasmussen, ficou pelo caminho, mas o centro, com 16 lugares, deverá desempenhar um papel preponderante. As eleições antecipadas foram desencadeadas pela crise dos visões das martas, a decisão mais tarde declarada ilegal de abater milhões de martas devido ao receio de propagarem a Covid-19. Mette Frederiksen vence dentro de um quadro político fragmentado, depois de uma campanha controversa dominada pela crise energética, alterações climáticas, pela saúde e pelo aumento do custo de vida. A inflação atinge o nível mais alto dos últimos 40 anos na Dinamarca. Jair Bolsonaro quebrou silêncio quase 2 dias depois da derrota eleitoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. O ainda presidente do Brasil falou pouco mais de 2 minutos. Na pequena declaração não felicitou Lula, mas agradeceu aos 58 milhões de brasileiros que votaram nele. Bolsonaro sublinhou que enquanto presidente e cidadão vai cumprir sempre a Constituição e deixou um recado aos apoiantes que bloqueiam as estradas. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. As palavras do ainda presidente surgiram no dia em que o Brasil cumpre cerca de 2 dias de quase paralisia, com centenas de estradas em vários estados bloqueadas pelos seus apoiantes que protestam contra a vitória de Lula da Silva. Horas antes, o presidente do Supremo Tribunal Federal ordenou ao governo que adotasse de imediato todas as medidas necessárias e suficientes para desobstruir as rodovias bloqueadas pelos chamados bolsonaristas. Apesar de Jair Bolsonaro não ter falado do assunto, após a declaração do presidente, o ministro da Casa Civil afirmou que a transição segue agora de forma normal. Embora Bolsonaro não o tenha feito diretamente, este pode ser o reconhecimento da sua administração do resultado do escrutínio presidencial. Entretanto, Lula da Silva escolheu o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para coordenar a equipa de transição. A tomada de posse está marcada para o dia 1 de janeiro de 2023. Os ataques aéreos russos na Ucrânia baixaram de intensidade desde a forte ofensiva de segunda-feira, mas voltaram a matar já esta terça-feira na cidade de Mykolaiv, no sul do país, em que pelo menos uma pessoa morreu e vários edifícios ficaram destruídos. Entre as forças ucranianas, as ameaças de Elon Musk de retirar o fornecimento gratuito do sistema de satélite Starlink causou alguma incerteza e mal-estar, já que as defesas antiaéreas estão muito dependentes deste sistema. O multimilionário norte-americano acabou por voltar atrás. O comandante ucraniano explica as vantagens do Starlink. Não é precisa muita informação. Chegamos, instalamos e ligamos. É tudo. A conexão funciona. A internet, a transmissão de dados. Se perdermos isto, será um duro golpe para a nossa comunicação. Em Moscovo, cresce o sentimento de Vladimir Putin e do círculo próximo contra as potências ocidentais. Putin acusa Londres de ter ajudado um ataque ucraniano com mísseis e drones
contra a frota russa no Mar Negro. Para o Kremlin, o Reino Unido esteve também envolvido na sabotagem dos gasodutos Nord Stream. Há provas de que o Reino Unido esteve envolvido neste ato de sabotagem ou, para usar uma linguagem mais direta, neste ato terrorista contra uma infraestrutura energética vital e não apenas da Rússia. São ações que não podemos deixar passar em claro e, com certeza, vamos considerar tomar novas medidas. Na frente de batalha, a evolução é lenta. O exército ucraniano prossegue a ofensiva de retomada das zonas anexadas pela Rússia. Em Bakhmut, na região de Donetsk, poucos quilómetros separam agora as posições russa e ucraniana. O abastecimento de água e eletricidade foi totalmente restaurado em Kiev, a capital da Ucrânia, 24 horas depois da Rússia ter lançado uma nova bateria de mísseis. O autarca de Kiev, Vitaly Klitschko, avisou que seriam ainda necessários cortes de energia, dado o impacto significativo dos recentes ataques da Rússia em infraestruturas essenciais. O Instituto para o Estudo da Guerra disse que esta foi provavelmente uma tentativa de degradar a vontade da Ucrânia de lutar à medida que as temperaturas caíam em todo o país. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia lançou 55 mísseis de cruzeiro, 45 dos quais foram abatidos pela defesa antiaérea. Entretanto, a situação no sul da Ucrânia e a batalha por Kherson intensifica-se. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que é provável que as forças russas continuem a deslocar tropas e meios militares através do rio Dnipro, em antecipação dos avanços ucranianos em direção à cidade de Kherson, mesmo quando estabelecem condições para lutar por posições em torno da cidade de Kherson. O deputado de Kherson, apoiado pela Rússia, Kirill Stremusov, declarou que as forças russas começaram a ocupar posições de engenharia em Biluzerka e Chornobaivka. O facto de os colaboradores russos se prepararem para defender Chornobaivka é particularmente notável, uma vez que esta é a última povoação ao longo da M14, a norte da cidade de Kherson. A atual linha da frente situa-se a menos de 20 km a noroeste de Chornobaivka e os esforços ativos para reforçar a defesa aqui indicam a preocupação relativamente a um iminente avanço ucraniano. Os grupos de reflexão dizem que a retirada simultânea de bens militares da margem ocidental e os preparativos para a defesa de áreas críticas em torno da cidade de Kherson indicam uma séria ansiedade sobre o controle russo da margem ocidental. Embora os oficiais russos continuem também a criar más condições nas zonas ocupadas da região de Kherson, é provável que os habitantes locais sejam obrigados a fugir. O presidente da Turquia quer que a Rússia retome o acordo de exportação de cereais da Ucrânia. Recep Tayyip Erdogan falou já com o homólogo russo. O Kremlin fez saber que na conversa entre os dois líderes, Vladimir Putin exigiu garantias reais de que Kiev vai respeitar os acordos de Istambul, em particular que o corredor humanitário não será usado para fins militares. O presidente turco comprometeu-se a falar com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de modo a fazer com que os navios carregados com cereais não parem de fluir pelo Bósforo. A Rússia suspendeu no sábado o pacto firmado em junho sob a égide das Nações Unidas, após o que disse ter sido um ataque das forças ucranianas contra a sua frota em Sevastopol. Moscou alegou que o ataque foi perpetrado a partir do corredor seguro dos cereais no Mar Negro, uma informação negada tanto por Kiev como pela ONU. Entretanto, mais de 200 de navios carregados de cereais estão nos portos ucranianos prontos para partir. Esta terça-feira partiram 3 rumo a Istambul. Segunda-feira, 12 saíram dos portos da Ucrânia e estão a aproximar-se da costa da Turquia, carregados de cereais. O Kremlin avisou que é arriscado e até mesmo perigoso manter a circulação dos navios sem a participação da Rússia. Benjamin Netanyahu pode estar de regresso à chefia do governo de Israel, mesmo estando a ser julgado por corrupção. O líder do Likud prepara-se para pôr fim ao interregno em que esteve afastado do poder. O Partido Conservador que dirige é o vencedor das eleições legislativas. Juntamente com os aliados ultra-ortodoxos e extremistas, terá obtido 60 a 61 lugares na Knesset. De acordo com as projeções à boca das urnas, o que lhe dá uma maioria para governar. Já o bloco centrista de Yair Lapid, o atual chefe de governo, terá conseguido 54 a 55 lugares no Parlamento e vê-se relegado para a oposição. Estas são as quintas eleições desde 2019 em Israel. A participação terá sido a mais alta desde então. França acaba de viver o mês de outubro mais quente desde que há registros no país. De acordo com a Météo France, no mês passado registrou-se uma temperatura média de 17,2 graus centígrados.
Foi um aquecimento de 3,2 graus acima do habitual para esta época do ano. O novo recorde registrou quase mais 1 grau de média do que outubro de 2001, o anterior máximo.